Oi, povo lindo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa unidade de estudo, a Mesopotâmia. Vamos viajar comigo nessa história agora? Mesopotâmia significa terra entre rios. É uma palavra de origem grega. A Mesopotâmia ficava numa região conhecida como Crescente Fértil, que vai do Oriente Médio até o norte do continente africano, na região que nós conhecemos como Egito. A Mesopotâmia era uma sociedade hidráulica, ou seja, vivia a partir dos rios, tendo dois principais rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Esses dois rios, eles eram essenciais para o desenvolvimento dessa região. No entanto, esses rios passavam por sistemas de cheias, e essas cheias não eram regulares. Isso poderia causar inúmeros problemas se eles não desenvolvessem engenharia e não construíssem um sistema de diques, de passagem ou de contenção para essa água. No norte da Mesopotâmia, havia uma cadeia de montanhas que no inverno congelava. E na primavera, esse degelo descia do norte dessa região e vinha, de certa maneira, com violência, podendo destruir tudo que vinha pela frente. Assim, eles tiveram que desenvolver obras públicas para conseguir se manter e desenvolver essa civilização. Além da agricultura, os rios eram importantes para o comércio e também para o transporte. Outro aspecto importante sobre a Mesopotâmia que nós não podemos esquecer são os seus povos. Então, nós vamos ter três principais povos: assírios, sumérios e babilônicos. Assírios ao norte. Os assírios eram um povo guerreiro, eram um povo expansionista e que, por conta disso, desenvolveu a metalurgia e armas e toda a produção bélica. Ao sul, nós vamos ter os sumérios. É o povo que desenvolveu a matemática, a astrologia, a astronomia, os aspectos culturais, inventou a roda e também a escrita. Isso mesmo, a escrita foi desenvolvida no sul da Mesopotâmia pelo povo sumério. A escrita era conhecida como escrita cuneiforme, em forma de cunha. Então, eles abriam a argila, enquanto ela estava ainda molinha, pegavam uma cunha, que lembra hoje um estilete, e faziam os desenhos e os registros nesses blocos de argila. Então, essa criação foi tão importante que marcou o fim da pré-história para o início da história e da civilização mesopotâmica. A partir da escrita, um povo chamado povo babilônico, que morava bem no centro dessa região, na região central, desenvolveu o primeiro código de leis da história, o Código de Hammurabi, certo? Esse Código de Hammurabi foi importantíssimo. Eram leis que eles se baseavam e conseguiam organizar a sociedade. Eram leis que eram a partir das práticas cotidianas, ou seja, tudo que acontecia no cotidiano, eles legitimaram por leis. Nem sempre essas leis eram igualitárias para todos. O Código de Hammurabi tornou o rei Hammurabi um rei muito conhecido. Além do Código de Leis, os babilônicos também foram responsáveis pela construção dos chamados zigurates. Zigurates são como pirâmides com a base quadrada. Essas construções eram feitas para adorar os deuses, para desenvolver a astrologia, a astronomia também, tá? Então, isso vocês também não podem esquecer. Também do povo babilônico, a herança dos jardins suspensos da Babilônia, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Além dos povos, outra questão importante da Mesopotâmia que vocês não podem esquecer é a sua religiosidade. A religião mesopotâmica é politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E esses deuses eram antropomórficos, deuses em formas humanas. Então, não podemos esquecer que mesopotâmicos são politeístas e acreditavam em vários deuses, e esses deuses são antropomórficos. Eles não acreditavam na vida após a morte, é uma característica também interessante de sua religião.
Na Mesopotâmia não havia um único rei que comandava toda essa região. Na Mesopotâmia funcionava por cidades-estados. Cada cidade tinha suas próprias leis, suas próprias formas de organização, ou seja, eram autônomas. Outra característica importante da Mesopotâmia é o modo de produção asiático. O que isso significa, prof? O modo de produção asiático significa dizer que todo o poder está na mão do Estado. Ou seja, o Estado, que é o governo, detém as terras, detém todo o poder, decide tudo e redistribui para a população. Então, é uma característica interessante também desta civilização. Então, coisas que vocês não podem esquecer da Mesopotâmia. Recapitulando tudo. Terra entre rios, tá? O significado dela, os dois principais rios, Tigre e Eufrates. Sua localização geográfica, Iraque atualmente. Sua religião, politeísta, acredita em vários deuses. Além disso, os deuses são antropomórficos. Outra característica, os três principais povos, sumérios, assírios e babilônicos. Certo, galera? Muito bem, muito obrigada pela atenção de vocês e nos vemos na próxima.